Fala Resistência, chegamos ao nosso episódio de número 102 e hoje a gente vai bater um papo sobre músicas cristãs que simulam a voz de Deus. Hoje o seu milagre vai chegar, eis que eu vou te dar a vitória, você foi feito para vencer. Quem não gosta de ouvir esse tipo de afirmação? Principalmente quando se pressupõe que ela vem do próprio Deus. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Qual é o papel que a música deve desempenhar na vida cristã? E quão perigoso pode ser tentar se relacionar com Deus apenas por meio de músicas que se propõem a falar em nome dele? Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo comigo aí, recebo meu grande amigo Chico Gabriel. Fala, Chicão. E aí, pessoal, como que tá? Estamos reunidos aqui para esse tema inusitado, talvez, eu vou dizer assim, né? Pensei que você ia falar espinhoso. Não deixa de ser também, né? Não deixa de ser. Teremos que caminhar no estreito aqui. Verdade, mas um prazer ter você com a gente aí, Chico. O prazer é sempre meu, né? Vocês sabem. Show de bola. E com a gente também, para fechar o time, mas não menos importante, meu outro grande amigo, irmão em Cristo, Rodrigo Muniz. Fala, Moniche. Fala, galera, fala, Rodrigão, fala, Chicão. Prazer estar com vocês aí, pra gente compartilhar um pouco aí as nossas impressões da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. É sempre uma alegria, né? A gente estar junto aqui, como a gente brinca, né? Sempre um motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui reunidos e tal. E aí, só pra né, falar, quando o Chico falou, eu pensei que ele ia falar assim, o prazer é seu, né? De ter o Chico. Que o prazer é seu de ter o Chico, né? Aqui com a gente e tal, não sei o que. O prazer é nosso, né? O prazer é todo nosso, né, Chico? Não tá errado, não. Não, eu sou humilde e tal. Eu sou humilde o suficiente para não falar isso, embora eu acredite assim. Né? Embora não seja mentira, né? Mas é uma alegria estar com vocês, com certeza, pra gente poder estar compartilhando aí desse tema que é tão importante e que às vezes pode estar sendo negligenciado, né? E por conta dessa negligência é que pode estar sendo muito perigoso para muita gente, né? Uhum. Galera, eu acho que cabe a gente deixar claro para o nosso ouvinte aí, né, que quando a gente pensou nesse tema, né, claro, baseado em exemplos que a gente ouviu, né, ao longo da nossa vida cristã, que a gente decidiu não tocar determinadas músicas no ar, né, que a gente vai criticar de alguma forma, ou não ficar citando o autor, o grupo e tal, porque nosso intuito aqui não é menosprezar ninguém, né, acho que a gente está mais interessado em fazer com que o nosso ouvinte pense a respeito dessas coisas, né? Daquilo que vai ser conversado aqui e crendo que ele tem a sabedoria, capacidade, autonomia, né? Para identificar aquilo que é bom, aquilo que edifica e aquilo que não condiz com a palavra, né? Acho que é legal a gente deixar esse disclaimer aí no começo do programa, né? A ideia é trazer o conceito, né? A questão do conceito desse entendimento para as pessoas, não é ficar exemplificando demais, porque não é tipo falar, ó, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é trazer esse conceito para que a pessoa, também com o conhecimento da palavra de Deus, chegue às suas conclusões, né? A palavra de Deus é quem nos guia, então é ela que vai trazer para o seu coração aquilo que é de Deus ou aquilo que não é de Deus. E é importante também a gente pensar, e é importante você que está ouvindo saber, que daqui ninguém aqui é especialista em música. Eu acho que o que menos está ambientado, né, no mundo da música sou eu aqui, que toquei bateria um bom tempo, mas hoje em dia arranho um pouquinho no violão. Tá, né? Baterista não é músico, né? Tô brincando. Longe de mim falar isso, né? Afinal de contas é um instrumento tão importante quanto qualquer outro, né? Mas não tenho propriedade para falar com profundidade na questão da música e tal. E não é esse também o propósito dessa conversa, né? O propósito é que a gente ofereça para você que está ouvindo aquilo que a gente entende, aquilo que a gente percebe quando ouve certos tipos de música que simulam quando Deus está falando, ou que Deus está falando alguma coisa, né? Uhum. E que, de certa forma, pode ser perigoso para você que está ouvindo se deixar levar por aquela fala ali, porque, opa, peraí,
Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então o propósito nosso é que você avalie, é instrumentalizar você para que você possa fazer de acordo com o apoio do Senhor, né? Você vai cooperar com o Espírito aí na edificação da tua vida e da tua família, da tua casa, dos teus irmãos em Cristo, filtrando essas músicas e, de certa forma, impedindo que coisas danosas venham, de alguma forma, macular a tua relação com o Senhor. E a relação daqueles que estão ao teu redor com o Senhor, sabe? Então, acho que é isso mais importante do que a gente vai fazer aqui hoje. Acho que o ouvinte talvez devesse encarar esse tema, porque é muito fácil o ouvinte de repente ver o título ali e falar assim, eles vão mostrar um monte de músicas, né, e tal. Mas ao contrário, assim, pensa assim, o que você pode fazer a partir disso, né, a partir do que a gente conversa aqui, para melhorar o teu relacionamento com o Senhor, né, para se relacionar com o Senhor de uma forma mais honesta, de uma forma mais direta, de uma forma bíblica, né? Acho que talvez seja um bom ponto de partida. Mas vamos lá, para a gente começar aí, Chico, me fala qual é a tua impressão a respeito de músicas que emulam, né, ou simulam a voz de Deus. Quando a gente trouxe o tema assim, o que te veio à cabeça primeiramente? E na tua opinião, cara, qual o intuito, na sua opinião, né? Porque, repito, a gente não está aqui para fechar o tema, a gente está aqui para dar opinião, né, a respeito de algumas coisas. E na tua opinião, qual o intuito de uma música que simula a voz de Deus, suas promessas, profecias, desígnios, né? Ou seja, Deus falando ao ouvinte por meio de uma canção. Me fala aí como é que você pensa isso. Sendo bem sincero, eu nunca tinha pensado nesse tema até ser proposto a pauta, né? Uhum. Eu falo assim, pensar, lógico, né, tem algumas situações que passam pela cabeça da gente, algumas canções que realmente deixa aquele incômodo quando a gente ouve e tal, mas especificamente assim da questão da emulação da voz de Deus através de uma canção, assim, eu particularmente, eu não sei se isso é pela minha experiência, pela minha convivência, né, com várias músicas e várias situações e tal, eu nunca tratei isso como errado, até um certo limite, vamos pensar assim. Uhum. Porque eu penso assim, a música, ela é uma manifestação artística, né? É uma manifestação artística onde ela tem a sua eficácia em transmitir uma mensagem. E quando a gente usa isso para transmitir a mensagem de Deus, isso se torna algo excelente. Aí quando você para pensar, a palavra de Deus, ela é composta de várias situações. Ela é composta de histórias, é composta de situações em que está alguém narrando algum acontecimento. Em outras situações temos o próprio Deus falando ali, né, na própria palavra de Deus. Temos o próprio Filho de Deus, né, que em vários trechos ali, principalmente nos evangelhos, né, que ele falando, ele contando as parábolas, etc. Às vezes nós pegamos as canções e elas servem para inspirar fé, inspirar esperança, né? E isso a música ela pode ser usada para inspirar esse tipo de coisa nas pessoas. As promessas de Deus, elas terem esperança nas promessas de Deus em relação ao futuro. Nós queremos que Deus fale com a gente. A gente entende que a palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco, né? E o conhecimento da palavra nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz alegria. E como eu estava falando lá atrás, a canção ela é uma forma, é uma manifestação artística, é um modelo de linguagem e de levar uma mensagem. Eu levar as promessas de Deus através das canções, eu não penso nisso como uma coisa ruim, né? E é lógico, tudo pautando com a palavra de Deus, como eu disse. Então há situações que eu vejo canções que elas simplesmente pegam aquilo trecho por trecho do que é falado na palavra e é apenas apenas adicionado uma melodia ali. É musicado, então, né? É musicado. Exatamente, é musicado. O que eu acho
perigoso, o que eu acho complicado, é quando as pessoas têm o seu próprio conceito do que Deus está falando. Aí pega. E essa pessoa simula, coloca em primeira pessoa, como se fosse Deus, esse pensamento próprio dela, né? Eu não sou nada errado você, por exemplo, pegar um trecho, um exemplo assim, e falar assim, eu sou o que sou. Deus falou isso. Está na palavra de Deus, então eu não estou errado em dizer isso. Eu não estou falando que eu sou Deus, eu estou dizendo que Deus falou isso, eu estou dizendo isso na mesma na mesma pessoa que a Bíblia diz ali, né? Sim. Agora, quase citando um texto, né? Exato, citando um texto em forma de música. Agora, eu dizer que, por exemplo, como se fosse, né, no meio pentecostal, a gente tem muita questão das profecias, né? E as pessoas, nesse caso, a pessoa é como se fosse o próprio Deus falando, como se incorporasse o Deus ali, o Espírito Santo e tal, e passa a falar em nome de Deus, né? E às vezes as pessoas transmitem isso através das canções também, né? Ou seja, aquele conceito que está no próprio coração, na própria mente, aquilo que todo enviesado pelo que ele pensa, pelo que ele acha, ele está transmitindo isso como se fosse Deus falando, sendo que Deus não tem nenhum compromisso com esse tipo de coisa. Deus tem compromisso com sua palavra, mas não com o que você pensa. Então, assim, eu falar que é errado algumas canções que colocam Deus em primeira pessoa ali na sua letra, não acho, quando isso está pautado pela palavra de Deus. Agora, quando está pautado pelo próprio viés de entendimento de Deus que a pessoa tem, aí já começa a ser complicado, porque aí ela pode pôr o que quiser, né? E você tocou num ponto legal, cara, porque quando surgiu a ideia dessa pauta, acho que foi até o Maniche que sugeriu, e acho que não recentemente, né, mas a gente vai anotando as sugestões e tal. Sim. E eu fui lá na confraria, cara, no WhatsApp, no grupo da gente lá, e pedi o pessoal, falei, pessoal, me manda pra mim aí músicas que simulam a voz de Deus. E, obviamente, eu tava pensando nos exemplos ruins que eu conheço, né? Porque quando a gente grava um podcast, a gente quer alertar sobre alguma coisa, normalmente a gente pega algum tema de que a gente julga que precisa, dá para ser aparado, né? Dá para ser consertado, puxar de novo pro trilho. E a minha surpresa, cara, foi que muitas músicas eram positivas. Sim, muita coisa boa, né? Cara, muita coisa boa, muita coisa bíblica. E exatamente isso que o Chico falou. Era como se Deus dissesse assim, como se Deus dissesse, não. Tá na palavra, por exemplo, assim, não temas, eu sou contigo, ainda que um exército levante contra ti. Entende? A pessoa pegando um texto bíblico, palavras de Deus, e musicando aquilo. E eu confesso que realmente eu fiquei surpreso com a quantidade de músicas que servem para encorajamento, mostrar o cuidado de Deus com a gente, fortalecer a fé e a esperança, né? Então, assim, obviamente, né, ponto de partida, assim, não é errado fazer esse tipo de música, né? Não é errado usar um texto bíblico para transformar aquilo em música, né? A nossa questão é outra, né? Mas eu vou te passar a palavra aí, Muniz. Segue aí e a gente vai conversando. Porque é difícil quando você perguntou ao Chico, né, e eu vou tomar para minha pergunta também, de qual é o intuito, né, de quem faz uma música assim, que é difícil a gente saber a intenção do coração das pessoas, né? Mas o que a gente faz? A gente pode trabalhar com as possibilidades, né? E quais são as possibilidades? Eu vejo duas, né, possíveis. Uma, vamos presumir então que a pessoa teve boa intenção, né, de oferecer, como a gente está falando, de oferecer um conforto, né, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir aquela música, para ser um canal para Deus falar o coração do homem, né, da pessoa e tal. Principalmente quando a pessoa está confusa ou quando ela não consegue ouvir a voz do Senhor, né, no meio dos problemas da vida. Meio que aquele sentido poético da coisa, né? Então, eu, como vocês já disseram, não vejo problema nenhum nisso. Nenhum. Desde que você não fira um direito que é apenas de Deus de falar por si próprio. Você não coloque na boca de Deus coisas que ele não fala ou que ele não está falando, né? Agora, vamos presumir também que
que existam pessoas mal intencionadas, mas pessoas mal intencionadas, sim. Por quê? Quando você escreve uma música, tá? Nesse tom ou nesse modelo, vamos dizer assim, né? Você vai abocanhar um mercado vastíssimo, composto de quê? De uma massa enorme de pessoas que curtem esse tipo de música. Então, é uma quantidade absurda de gente que tem nessas músicas, tá? Um refresh, né? Um alívio, ou, de repente, aquilo que ela não consegue alcançar pela prática ordinária da leitura da palavra e da oração, né? E da meditação, da contemplação na presença do Senhor. Então é um mercado enorme. Do relacionamento com Deus. Exatamente. Uhum. Então ela não consegue se dedicar a um relacionamento, então ela vai ter nessas músicas um alento, né, vamos dizer assim, né? Ou o preenchimento daquilo que ela não consegue. E aí, pessoas mal intencionadas visando apenas o mercado, visando o número de execuções, né? Porque essas músicas, elas são as mais executadas, se você procurar, né, nos rankings aí das rádios. Mercado gospel, cara, é business, né? Não pode esquecer isso nunca, né? Tem gente, sem querer te cortar, gente lá estudando a melhor forma de criar um produto para ser vendido. Exatamente. Né? Se você pega uma música, até biblicamente centrada muitas vezes, se você pega isso e adora a Deus com ela, tá lá no seu quarto com o seu violão, tá lá na sua igreja, lá no seu grupo, sim, problema nenhum com isso, Deus sabe do teu coração. Mas, via de regra, aquilo é criado para vender. Exatamente. Né? Então, se de repente você tem uma pessoa que, por um motivo, como você falou assim, pô, se eu botar isso aqui, se eu botar essa frasezinha aqui, desse jeitinho aqui, cara, vai bombar, vai explodir, porque a pessoa vai ouvir aquilo ali e vai falar, nossa, eu preciso ouvir isso todo dia, eu preciso ouvir isso toda hora. Uhum. E aí o número de execuções vai lá para cima. Ela vai ser a música mais pedida no rádio, vai ser a música mais executada nas plataformas, sabe? E aí você vai gerar renda com isso aí. Então, se você tem essa intenção, aliás, por haver essa intenção, é que a gente precisa estar atento, porque essa galera pode exceder determinados limites com o objetivo único, como você falou, de fazer renda, business, de vender, né? De fazer aquela música ser rentável. E para isso, quem não tem escrúpulos, né? Quem não tem temor de Deus, cara, não tá nem aí se a Bíblia, se a música é bíblica, se não é. O que ele quer é que a música seja executada. E a gente não tá falando para quem faz a música. A gente está falando para quem ouve a música. É muito mais fácil você convencer alguém de que certa coisa não agrada a Deus, a gente ainda vai chegar nesses pontos, e essa pessoa deixar aquela prática do que convencer alguém que está ganhando dinheiro com isso, né? E não, você quer acabar com a minha vida, acabar com o meu negócio, né? As pessoas em si, elas anseiam por ouvir a voz de Deus. Isso é muito notório, isso, sabe? Eu anseio por ouvir, vocês anseiam, e todo mundo anseia por ouvir. É claro que eu começo a ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, e eu ouço a voz de Deus na própria palavra dele. A gente tem que também ter a consciência de que muitas vezes as pessoas não são dadas tanta, infelizmente, não estou dizendo que isso é correto, muito pelo contrário. As pessoas não leem tanto a Bíblia. O cristão médio é assim, né? O cristão médio é assim. Ele não lê a Bíblia, ele não ora. Exato. E elas querem, mas elas anseiam ainda por ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, Deus falando com elas, assim. E a voz de Deus, ela tem muito mais, Deus falando é muito mais pesado do que eu falando em nome de Deus, sabe? É isso que eu quero talvez dizer assim. Pensa no povo de Israel, quando Moisés descia do monte e passava as leis de Deus para o povo, e o povo começou a ficar inconformado, falando, não, a gente quer ouvir Deus falando, né? É Deus que a gente quer ouvir ele, direto dele, não precisa
intermediário aí falando. Mas quando Deus quis se manifestar, né? Ou seja, começou a fumegar um monte, começou a ter terremoto, começou, sabe? Aí eles falam, não, deixa quieto, deixa, vai lá, você, Moisés, conversa com ele e passa pra gente o que a gente precisa saber, né? Mas por isso as pessoas querem ouvir a voz de Deus e ela tem um peso muito grande. Uma coisa é eu dizer, ô Rodrigo, o certo é você fazer isso. E outra coisa é eu dizer, Deus está falando para você fazer isso. Olha a diferença que tem isso. Tem um peso muito maior. Quando eu assumo o lugar de Deus para te dar Eu posso até estar bem intencionado, tá? Eu estou dizendo isso porque eu estou bem intencionado, vamos pensar. Eu estou vendo que você está caminhando por algum lugar que vai te trazer problemas ali na frente, mas eu quero te fazer voltar na força. Então... eu falo, não, Deus falou isso que, sei lá, Deus me revelou, chegou para mim em sonho, alguma coisa, e falou, fala pro Rodrigo fazer isso, né? Aí é Deus falando, é Deus que mandou eu dizer isso para você. Não é eu, o Francisco, que tá ali e acha que você tá errado, que acha que vai acontecer alguma coisa, porque eu não tenho tanta relevância, eu não sou um ser sobrenatural, um ser onipotente, Exatamente. Um ser de autoridade. Agora, Deus é. Eu canso de ouvir, não só em canções, óbvio, mas em próprias pregações, em off a gente estava falando aqui, o Rodrigo acho que foi que falou, né? Que às vezes as pessoas pegam e falam, uma palavra que Deus me deu, uma canção que Deus me deu, alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa, que quer dar essa autoridade naquilo, ou seja, se vem de Deus, eu não posso contrariar. Se é Deus falando, eu não posso contrariar. Eu tenho que aceitar e ficar quieto. Isso é até uma regra, né? Isso é até uma estratégia de homilética também, né? Quando você está pregando, você usar uma frase da boca de Deus, né? Para dar mais força, mais ênfase naquilo que você está falando. Exato, exatamente. Tem uma situação que eu estava ouvindo uma vez, eu não lembro quem foi que eu ouvi falando isso. Ele falou que estava na igreja e aí o pregador falou, eu estava preparando a mensagem. E eu não lembro qual era o tema em si e tal, mas vou inventar alguma coisa aqui só para exemplificar. Eu estava orando essa semana e Deus me deu uma mensagem e Ele me revelou que a sarça era não sei o que lá, era assim. Aí eu falei, mas não, tudo bem, eu estava com um trecho ali, eu estava com uma Bíblia de estudo e o que ele estava dizendo estava na minha Bíblia de estudo. Sério? E eu vi que ele tinha a mesma Bíblia de estudo que eu. Aí eu falei, por que ele não fala que ele estava estudando e aprendeu sobre isso e está passando isso para a igreja? Não, ele está dizendo que Deus mostrou isso para ele. Ou seja, se Deus mostrou, tem um peso maior. Olha só. Então, até porque a gente crê que a escritura é inspirada, mas o comentário da Bíblia de estudo não, né? Exato. Então, se é Deus que mostrou, ok. Se há o estudo, né, que foi falado, tem um peso muito menor. Embora ele estava falando do estudo, ele não estava falando de uma revelação vinda de Deus. Só que ele assumiu como uma revelação. É que eu entendo também que às vezes as pessoas tratam como revelação de Deus aquilo que vem através do estudo também, né? Eu estava estudando e Deus trouxe isso até mim, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou... Não que ele me chegou e soprou no meu ouvido, mas, sei lá, trouxe através do estudo. Mas a intenção nesse caso era mostrar algo sobrenatural. Era algo além, né, do ensinamento humano e tal, né? Há pessoas que às vezes estão bem intencionadas, né? O propósito dela é bom, só que as vias que são usadas se tornam erradas, né? Eu costumo dizer assim que não importa se você está dizendo a verdade ou afirmando uma coisa boa, se você estiver usando uma mentira para fazer isso, você está errado. Tem um detalhe, Chico, nisso que você falou, e assim, eu fico muito feliz porque era exatamente o que eu ia falar, né? Dessa questão de que a gente, como ser humano, a gente necessita ouvir a voz de Deus, né? E você falou, eu creio que de Deus, mas é de Deus não, ele leu na Bíblia de Estudo isso aí que ele falou agora. Ele leu na Bíblia de Estudo, né? Isso aí. Não, mas, cara, a gente corre um risco
tá? A gente corre um risco de... Quando a gente está falando aqui, e é importante você que está ouvindo entender que a gente não quer generalizar, tá? Afirmar que só quem não lê a Bíblia, né, é que gosta dessas músicas que Deus está falando na primeira pessoa, né, na música. Não, claro, não é isso que a gente está querendo dizer. Né? Que você, tipo assim, você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia e gosta dessas músicas, né? Então, tipo assim, então, de repente o ouvinte fala assim, mas, poxa, eu leio a Bíblia e eles estão falando que é só o analfabeto bíblico que gosta desse tipo de... Não é isso que a gente está dizendo. Muito pelo contrário. O que a gente está querendo colocar, como a gente vem falando desde o início, é que se você gosta desse tipo de música e for uma pessoa que não lê a Bíblia, você está correndo um sério risco de ir por caminhos que não são bíblicos, né? Que não estão de acordo com a palavra de Deus, sabe? E pelo contrário, se você for alguém que mesmo gostando desse tipo de música, está habituado, né, a gastar tempo nas escrituras, a conferir, ser como os de Bereia, né, vai conferir se é realmente aquilo ali que está sendo dito, está de acordo com a palavra, sabe? Aí sim, você vai estar muito mais protegido contra heresias, tá? Porque você vai identificar de cara, opa, peraí, isso aí não é Deus que está falando não, isso aí não é a voz do Senhor, isso aí é o homem que está falando. Por quê? Porque o meu Deus, o Deus que eu conheço ali da Escritura, que eu vejo na Escritura que eu estou lendo ali, né, diariamente, ele não fala esse tipo de coisa. Ou essa profecia que ele falou em tal circunstância, em tal época, para tal pessoa, e que fulano está repetindo aqui nessa canção, isso não se aplica para os dias de hoje. E isso não se aplica para casos específicos, aliás, para casos genéricos, mas foi para aquele caso específico, para aquela situação ali que Deus falou isso, e que essa música está pegando e tirando isso do contexto. Mas como que a pessoa pode identificar esse tipo de coisa se ela não lê a palavra? Que às vezes cita até um caso real da Bíblia, né? Uma história real, só que fora de contexto. Geralmente é assim, Rodrigo. Geralmente é assim. Eles vão pegar, os autores vão pegar, sabe, situações, às vezes muito específicas, sabe? Situações ali em que Deus fez algo ali que relaciona daquela pessoa e vai colocar como uma coisa genérica, vai jogar no vento. Todo mundo vai viver a mesma coisa. Todo mundo vai experimentar a mesma coisa, mas aquilo foi só para aquele indivíduo ali, sabe? Específico, foi uma profecia para aquela pessoa ali. Um exemplo, vamos falar do rei Ezequias, né? Ezequias, vai lá, bota a tua casa em ordem que você vai morrer e tal. Aí o cara vai e faz uma música, vai, bota a tua casa em ordem, que você vai morrer. Aí o cara vai, nossa, que isso, vou morrer, que já acha isso e tal, não sei o quê. Não, cara, é uma situação específica ali com aquele cara. E aí se você orar, e Deus vai te dar mais 15 anos de vida e tal. Pô, mas como assim, cara? Foi uma situação específica para aquele indivíduo ali, em que você pode, sim, tirar uma experiência, sabe, daquilo ali, você pode tirar um conceito, pode tirar uma ideia baseada no amor de Deus, né, e na relação do homem com Deus e tal, pode tirar algo daquilo, extrair algo daquilo ali, mas não necessariamente que o Senhor vai tratar da mesma forma que tratou com aquele rei, vai tratar com você também. Olha o perigo disso. Tá, mas está de acordo com a palavra, não está lá? Não está escrito na palavra? Que Deus fez assim, 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 e que Deus, assim como eu fiz com aquele rei, vou fazer com você também. Então, a pessoa pegar isso de dentro da Bíblia, trazer para uma realidade genérica, como se Deus fosse fazer isso na vida de todo mundo, isso aí que está o grande perigo disso aí, sabe? Cara, eu penso que há uma questão, pelo menos na minha ótica aí, cara, grande, que é de maturidade. Sabe, maturidade cristã, espiritual, porque muitas pessoas, elas não se contentam com o ordinário, que é aquilo que você já falou, leitura da palavra, oração, comunhão, jejum, ela não se contenta em se relacionar com Deus, que muitas vezes fala no silêncio, que muitas vezes deixa a gente esperar,
que muitas vezes permite a gente passar por situações. Cara, a Bíblia diz que Deus permite que a gente passe por situações para o crescimento da gente. Sim. Para que a gente desenvolva, para que a gente aprenda a confiar nele, para que a nossa fé seja fortalecida. Como um pai trata com um filho, né? Como um pai trata com um filho, né? Às vezes deixa o filho passar por certas situações para poder, né? Sim, sim. Mas muitas pessoas, cara, eu vejo assim que não se contentam com isso. Não, por uma questão de imaturidade, não se contentam em se relacionar com Deus da forma como Deus estipulou para que a gente se relacionasse com Ele. E aí é muito fácil eu fazer eu basear a minha cosmovisão cristã em cima de uma canção que diz que se você tiver muita fé, se você dobrar os seus joelhos, o meu milagre vai chegar hoje na sua casa. E aí canta-se isso de cima de um palco para uma plateia de milhares de pessoas, ou em milhares de pessoas dentro de igrejas, de cima do altar, se canta isso como se fosse uma profecia do próprio Deus falando. Sim, sim. E aí, aquela senhorinha que está lá na plateia, crendo naquilo que está sendo cantado, porque o líder do louvor está com as mãos estendidas e as lágrimas descem pelo rosto dele enquanto essas coisas são cantadas, e aí ela chega em casa crendo que o milagre dela vai ser feito. E quando ela chega em casa, o marido cachaceiro dá uma coça nela. Tudo porque foi falado alguma coisa em nome de Deus que Deus não falou. Tá? E eu tô assim, obviamente, citando os exemplos negativos. E aí eu fui procurar, cara, na Bíblia. Na verdade, eu pedi ajuda ao pastor Diego, cara, que já gravou com a gente aqui. Eu falei, pô, Diegão, me lembra alguns trechos, alguns textos que você lembre, né, de que alguma coisa foi dita em nome do Senhor e aquilo não se cumpriu, né? Ou Deus, de alguma forma, repreendeu quem falou e tal. Alguma coisa nesse sentido, né? E aí, cara, o texto de Jeremias 14, eu não vou ler o texto todo aqui, mas Jeremias está falando assim, Senhor, os profetas estão dizendo para o povo, olha o que os profetas estavam dizendo para o povo em nome de Deus, vocês não vão ver guerra nem fome, eu vou dar a vocês prosperidade duradoura nesse lugar. Cara, quem é que não quer ouvir isso? Olha aí. Você não vai passar pela guerra, você não vai passar pelo problema, seu casamento vai ser abençoado, seus filhos vão ser meus servos, a doença não vai chegar na sua porta, Nossa. Você vai ser bem-sucedido financeiramente, né? E aí ele segue dizendo que, isso está lá em Jeremias 14, a partir do versículo 13, aí ele segue dizendo, Deus falando para ele assim, olha, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não enviei eles, não dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Nossa. E aí o Senhor fala para o profeta assim, ó, quanto a esses que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e os que dizem que nem fome, nem terra, aqueles que dizem que nem guerra e nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas vão perecer pela guerra e pela fome. Olha aí. Aquilo que eles estão profetizando para o povo, que não vai acontecer, vai ser o que vai acontecer com eles. Em outras palavras, o pau vai quebrar e vai quebrar bonito na cabeça deles. Exatamente. O cajado vai cantar no lombo, né? E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Isso vai atingir até o povo a quem estava sendo profetizado. E aí ele fala que não vai ter ninguém para sepultar eles, nem para sepultar suas mulheres, seus filhos, suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Cara, isso é muito então, duro, cara, muito pesado. Olha o peso que é. Como que Deus trata você falar alguma coisa em nome dele. Nossa, é muito perigoso. Tem um outro texto que eu separei aqui também, que está lá em 2 Timóteo 4, também, versículos 3 e 4, que diz assim, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Não trata diretamente disso, né? Mas, cara, eu acho que a gente pode tirar algumas lições aqui. Cara, mas é perfeito isso, porque é exatamente isso que a pessoa, quando não quer ouvir a voz de Deus, ela vai procurar qualquer coisa que seja a voz de Deus para ela. E, cara, eu tiro, assim, algumas lições rápidas disso aqui. A primeira é de que é muito fácil ser seduzido
por uma pretensa voz de Deus que fala aquilo que vai de encontro ao meu anseio, de encontro àquilo que está no meu coração. Só que a palavra também diz que o nosso coração é enganoso. Percebe? Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Nossa. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, assim, se eu espero que a voz de Deus manifeste aquilo que tá no meu coração, cara, pode ser que seja com a maior honestidade do mundo. E pode ser que Deus esteja dizendo assim, cara, o que está no seu coração não é meu plano. Você está achando que o caminho é esse, mas não é. Né? E, cara, Deus não aprova que se fale em seu nome. Obviamente, aquilo que Deus não falou, né? E aí, cara, olha, quando eu li isso aqui, cara, eu não me lembrava desse texto. Vê ele punir aos profetas e aos que foram profetizados. Nossa. Né? Então, assim, buscar compreender a voz de Deus fora da palavra é loucura. É loucura. Né? Os planos que Deus tem pra gente, que a gente encontra nas Escrituras, eles incluem crer em Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, buscar santificação, viver uma vida que demonstre para o mundo ao redor, para as pessoas ao redor da gente, né, que nós não somos mais de nós mesmos, né, que a gente foi comprado por um preço na cruz do Calvário. O plano de Deus para a gente inclui pregar o evangelho a toda criatura, a gente se relacionar com ele, com o próximo em amor, né, como o Muniz sempre ressalta aqui. Tudo isso está revelado, né, claramente nas Escrituras, claramente. Sim. Mas a gente não. A gente quer muitas vezes se relacionar com Deus em busca da minha vitória terrena. É do meu emprego, é da minha casa própria, é tudo material, é tudo financeiro, é tudo que vai ficar aqui na terra, né? Tudo que a gente não vai carregar com a gente para lugar nenhum. Então, assim, eu só gostaria de fechar esse ponto dizendo que se você que está ouvindo a gente, você busca a Deus para que Ele satisfaça os seus desejos, seja lá de conforto, de egoísmo, eu sinto muito, mas honestamente, eu tenho que dizer para você que o Deus que você serve, ele tem um nome. E é o seu próprio nome. Né? Qual foi o nome que seu pai e sua mãe te deu? Registrou lá no cartório? Sabe? Muitas vezes a gente pode substituir esse Deus que a gente diz que serve pelo seu nome. Eu posso chamar esse Deus de Rodrigo. Né? Porque eu vou estar sendo mais honesto. Mas, cara, a gente volta ao mesmo ponto. Leiam a palavra. Aprendam da palavra. Não viva a sua vida cristã, o conceito de teologia, sabe, de entender Deus que você tem, baseado em... A gente já gravou um programa sobre isso, né? A gente falando sobre teologia formada por música. Cara, e isso é extremamente perigoso. Então, assim, cuidado com isso, que você pode estar desagradando muito a Deus e se enganando, achando que está cumprindo a vontade dele para você, né? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas têm criado o seu próprio Deus, né? Uhum. Como que você disse, se está fora daquilo que está no meu coração, não é de Deus. Se aquilo que está vindo para mim é fora daquilo que eu gostaria para mim, então não é de Deus. Deus só vai querer que eu esteja bem, que eu esteja feliz, que eu esteja agradado, né, e tal. E as pessoas criam esse Deus dessa forma. Então, como foi dito, é fácil dessas pessoas serem seduzidas por palavras doces e palavras boas. Estou fazendo aspas aqui com os meus dedos, tá? Eu vi. Então, eu ouvi o movimento. Isso. É fácil a sedução vir através daí. Porque é aquilo que está no coração dela. O coração, como foi dito, o coração é enganoso, o coração engana o ser humano, cara. A gente tem, como a palavra diz, Paulo fala que a gente tem que ter a mente de Cristo. E quando se fala da mente de Cristo, estar mais consoantemente agindo de acordo com como Cristo quer que nós hajamos, assim. Então, às vezes, e esse entendimento, essa mente, a gente só vai ter através da ação do Espírito Santo na nossa vida em compreensão da palavra de Deus. É claro que eu posso também aprender essas coisas através de canções. Eu não estou excluindo totalmente, porque, inclusive, Paulo ele escreve lá em Colossenses 3,16 o seguinte, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês.
Ensinem e instruam uns aos outros com toda sabedoria por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão no coração. Então, mas a gente tem que entender que o que é a canção, ela serve também para instrução. Porém, essa instrução tem que essa canção, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Senão, ela serve totalmente o contrário, né? Se ela não tiver pautada, ela vai desinstruir, o que é muito pior, né? Desinstruir, fazendo a pessoa acreditar que aquilo é de Deus e sendo que não é, né? Então, isso é uma coisa muito ruim. Assim, em resumo, a música, ela tem uma importância muito grande no nosso meio cristão. Isso é inegável, né? Faz parte do nosso culto, tem uma grande porcentagem do nosso culto, assim como a palavra, assim como a oração, assim como tudo que é feito ali, né? Dentro da liturgia dos nossos cultos, né? Mas a gente tem que entender que o que é irrefutável é a palavra de Deus. As canções, elas podem ser refutadas se elas não estiverem na palavra de Deus, tá? Então a gente tem que primeiro ter o conhecimento da palavra para conseguir julgar aquilo que a gente ouve através de canções. Porque, como eu falei, é uma manifestação artística, é uma maneira de também ser levado a palavra de Deus. Só que ela é mais a própria música ela é mais fácil de assimilar do que uma leitura escrita, por exemplo. Você decora uma música, você às vezes não decora um versículo, mas você decora uma música. É como aquela coisa que a gente aprende na escola, né? Escola dominical, nas crianças, por exemplo, que você vai decorar os livros da Bíblia, você faz uma musiquinha. Chicão, isso que você está falando é importantíssimo, demais, porque a gente às vezes tem a galera que questiona a escrita da palavra, né? Como que a galera fazia para lembrar, né? Como que Moisés escreveu, né? O Pentateuco, aquela coisa toda. A música, ela foi muito importante nesse processo, por quê? Porque muito do que a gente conhece como escritura, que está ali escrito, foi transmitido de geração em geração através da música, porque era musicado, né? As histórias eram musicadas e transmitidas. Você tem o próprio livro de Salmos aí que já afirma claramente isso, né? Sim, sem dúvida, mas a gente está falando de textos, né? Que eu não sei de dizer exatamente quais agora, mas textos antigos que vão sendo passados de geração em geração através de citações, narrações que vão sendo feitas musicalmente falando. Interessante, né? Que é muito mais fácil você memorizar uma música do que você memorizar um texto, né? A gente tinha fazia até esses truquezinhos, o pessoal em pré-vestibular, né, costuma fazer esses truques, né? Pega uma música, pega um conteúdo, coloca ali em cima de uma letra de uma música, uma melodia de uma música, e você lembra daquele conteúdo, né? De, sei lá, de matemática, de português, de história, de tal. História faz muito isso, geografia e tal, através da música. Então a música tem sim esse papel importantíssimo aí, né, em relação à palavra, mas a gente não pode confundir as coisas, né? Eu lembro, por exemplo, da aula de inglês para aprender os dias da semana. A minha professora fez uma musiquinha na hora, uma melodia na hora ali, como que era? Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sabe? Para aprender os dias da semana em inglês. Acabei de decorar. Né? Então isso e querendo ou não, ela funciona. É assim, ó, a música é uma excelente ferramenta. É isso que a gente tem que ter essa noção. Agora, o que essa ferramenta vai construir, o que essa ferramenta vai produzir, depende muito daquele que está manejando essa ferramenta, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência, não julgar no caso, senão a gente vai partir de um princípio de que tipo a música é pecado, sendo que isso a Bíblia não desaprova mesmo, né? Só o funk. Mas pensa. Não, eu tô brincando, cara. Tem cantor de rap aí, cristão aí, né? Gravando coisa legal. Porque assim, eu falo, as ferramentas elas servem e como uma manifestação artística, ela vai falar com o público, com específicos públicos, né?
Eu não vou chegar, sei lá, um exemplo, né? Num lugar onde as pessoas só escutam funk, eu não vou chegar ali com... Bolero. Nossa, imagina. Uma música sertaneja, por exemplo, né? E tentar fazê-los entender aquilo. Porque a mensagem não vai ser absorvida ali naquele lugar. Não, a mensagem tá lá, e a linguagem, Chico. A linguagem que é a questão, né? É isso. É exatamente, é isso aí. A linguagem não vai ser porque ela já é repudiada naquele meio. Então, talvez a linguagem tenha que mudar para que a mensagem seja passada, né? Mas, como eu falo, o conteúdo que está ali é o mais importante, né? A forma é uma coisa, o conteúdo, ele é importante. E a gente está falando de conteúdo, sempre afirmando, o conteúdo é a palavra de Deus. Ô, Muniz, qual o papel aí? A gente está falando de música, cara. É uma das, facetas mais bacanas, né, da arte humana, né, que a humanidade produz e tal. E como que isso é importante na vida cristã. Mas segundo a Bíblia aí, cara, qual o papel da música cristã? Você tem alguma referência nesse sentido aí? Olha, eu pesquisei um pouco em relação a isso, porque como eu falei no início, a gente não é especialista, né, nessa questão de música, então a gente tem que pesquisar para poder não falar abobrinha, né? A primeira coisa que a gente pode entender, como o próprio Chico falou, nessa questão de como a música ela é importante e tal. Por quê? Porque a música é um dom de Deus, né? Toda boa dádiva, ela vem de Deus, né? Então, independente se ela está sendo usada, como ele colocou brilhantemente, é uma ferramenta, né? Porque a ferramenta, ela não é, muito embora esse deveria ser o objetivo, mas ela não é utilizada só para o bem, né? Você pode usar a mesma ferramenta, você pode usar para o bem e para o mal, né? Sim. Então, ela o dom também, a música como dom dado por Deus, ele pode ser usado para o bem e para o mal. A gente vê isso nitidamente aí todo dia, toda hora, né? Às vezes a gente até é obrigado a ouvir certas coisas aqui, pelo menos na minha casa. Eu sou obrigado a ouvir certas coisas, principalmente final de semana. O vizinho coloca no último volume certas coisas que eu fico assim, né? Enfim, mas é um dom de Deus. Dá até vergonha de ouvir, né? Dá até vergonha, dá vontade de furar o tímpano que é para não ouvir. Mas enfim. Então, como um dom de Deus, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para quê? Para que a gente devolva a Ele em temor, como uma oferta de amor. Tudo é uma relação nossa com o Pai, se a gente parar para pensar, né? Ele nos fez para isso. A mesma intimidade, a mesma relação que o Pai, o Filho e o Espírito têm desde a eternidade e sempre terão, Ele quer ter conosco também. Então, se Ele dá um dom a gente, se Ele dá alguma boa dádiva para a gente, é para que a gente possa manifestar esse dom para Ele, na verdade, né? Não é porque Ele é egoísta ou porque Ele é arrogante, altivo, né, e tal. Não é isso. É porque faz parte do que Ele é e do que nós somos nele. A oração do Senhor é o quê? Pai, que Ele seja um, como eu e o Senhor somos um. Então, que a gente seja um nele também. Era o pedido do Senhor, né? Que a gente fosse um. Então, quando a música tem esse papel na relação do homem com Deus, de ser uma expressão de amor, de ser uma expressão de adoração, de louvor a Ele, né? E a música sempre teve presente ao longo da construção bíblica, né, da história bíblica. A música sempre teve presente. A gente vai ver no Antigo Testamento diversos exemplos. Davi, os profetas, né, que profetizaram. Se eu não me engano, acho que foi Eliseu que profetizou em função da música. Enfim, então a gente vai ter várias situações no Antigo Testamento que envolvem a música. Mas a gente precisa pensar que nós estamos num outro momento, num outro contexto, que o relacionamento nosso com Deus ele está estabelecido de uma outra forma, o que não significa que Deus agora ignora a música. Não é isso. Só que a música a gente precisa entender qual é o propósito disso. Vamos pensar que o contexto do Novo Testamento, ali onde as coisas estão se desenrolando ali, né, os primeiros dias ali, os primeiros anos ali da igreja e tal,
em que os evangelistas estão escrevendo, em que Paulo está escrevendo. É um contexto de sinagoga. Concordam comigo, né? O contexto que eles estão vivendo ali ainda é o contexto de sinagoga, em que a expressão musical não é uma expressão tão voltada para a questão de instrumentos musicais, aquela coisa, né, de fazer música com instrumentos, mas é uma coisa mais vocal, é uma coisa mais de você falar, de cantar, é mais a capela, vamos colocar assim, né? Vamos usar o termo assim, é uma coisa mais a capela. E você vai perceber isso se a gente abrir a palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aí no versículo 26 ele fala assim, ó: que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação, né? Então ele aqui já está mencionando o quê? Cantar no espírito, não é isso que ele fala aqui? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, ou seja, é que existe um tipo de cântico espiritual, tá? E você também, ele fala de salmos, quando você tem, cada um de vós tem um salmo. Salmo a gente sabe que é música, mas é uma música falada, vamos dizer assim, né? Recitada, um tipo de música que tinha melodia, aquela coisa toda, mas é outro tipo de música. Aí se a gente abre em Efésios 5:19, olha o que está dizendo lá. Vou ler o 18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, só por aí, né, a gente já começa a perceber que no contexto. E aí, por que eu falei do contexto de sinagoga? Porque é baseado nesse contexto de sinagoga que Paulo vai orientar os irmãos de Corinto, de Éfeso, de Colosso, a que eles fizessem esse tipo de prática, mas sempre direcionada ao Senhor, nada direcionada ao povo, nada direcionada ao homem. O centro é ele, né? Isso. Porque aqui, olha o que está lá em Colossenses 3,16, assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, ele está falando da palavra de Deus habitando abundantemente em nós, tá? Com toda sabedoria, para que a gente possa fazer o quê? Ensinar e admoestar uns aos outros. Mas de que maneira? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, percebe a diferença? A gente está falando de algo direcionado ao Senhor, usando a palavra de Deus para admoestar e ensinar uns aos outros, mas sempre tendo como objetivo maior glorificar ao Senhor. Exato. Dar graças ao Senhor. Sabe? E dessa forma a gente vai estar evitando um tipo de êxtase, que venha de outras coisas, como a bebida, por exemplo, que venha de prazeres mundanos. Mas a gente vai se extasiar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que vai fluir através dessa admoestação e desse ensino pela palavra. Olha que coisa maravilhosa. Então a música usada com esse objetivo de admoestação, de ensino, de exortação pela palavra, de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, sabe? Ela nos preenche, ela nos enche do Espírito Santo, sabe? Ela nos extasia. Então, é isso que o Senhor quer, sabe? E a gente só vai ver manifestações de música exuberante, né? Explosiva, exuberante, lá em Apocalipse. Eu não vou ler os textos aqui, mas lá no Apocalipse, capítulo 7, depois você pode ver, né, em casa do capítulo 14, capítulo 15 e tal, manifestações de corais. Nós lá no futuro, né, vamos estar cantando, adorando, sim, e tal, com profusão, mas sempre adorando ao Cordeiro, sempre louvando ao Senhor.
Muniz, até no livro de Salmos que você citou, o Chico tinha citado antes, né? Você também citou. Se o ouvinte nosso for pegar lá, a gente vai achar textos, né? Que eram canções, né? Que eram músicas do homem falando de si. Sim. Das dificuldades da vida, das tragédias da vida, né? Vamos dizer assim. Sim. Falando da dor, do desespero, né? O autor está desesperançoso, a ponto de morrer e tal. Ele até fala de si mesmo, mas ele está sempre falando de si para concluir colocando a sua esperança no Senhor. Sim. Para que o Senhor use de misericórdia com ele. Então, assim, até quando ele fala de si mesmo, o foco é o Pai. Sim. Entende? O objetivo principal é o Pai. Então, assim, eu acho que a gente pode tirar isso de lição para que a gente desconfie de músicas, não só músicas, né? Pregações, mensagens, pregadores de TikTok e Instagram aí, que a gente tem visto bastante aí ultimamente, né? Que se ele está pregando, ensinando e cantando, que a sua vontade ouvinte é o centro, cara, desconfie, porque isso é muito antibíblico, né, Muniz? Muito, demais da conta, sabe? Então, é muito perigoso porque quando a gente vê Deus falando, Deus falando é a mesma coisa que o quê? Profecia. É um ministério bíblico, né? Tá lá em Efésios 4 e tal, que Deus, né, usa pessoas como profetas, aquela coisa toda e tal. Mas será que Deus emite profecias genéricas que não são direcionadas? Tipo assim, ele joga uma profecia no ar para quem quiser pegar aquilo ali, ele pega, sabe? Será que tudo quem tiver fé, recebe hoje, né? Exatamente. Será que tudo, como a gente já falou lá atrás, tudo que está registrado nos evangelhos tem um caráter profético? Ou é, às vezes, um fato que se cumpriu num propósito específico, né? Que a gente aproveita dali só um contexto mais amplo, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque se a gente entrar por esse caminho, e há um perigo muito grande, porque lá em Números 23, 19, vai dizer o quê? Que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então, se você diz assim, eu vou fazer isso na tua vida, como se fosse Deus falando, cara, isso é como se fosse uma profecia. Deus não é homem para mentir. Romanos 4, 21 vai dizer que ele vai cumprir. Quando ele fala algo, né, para nós, ele vai cumprir aquilo ali. Está lá escrito assim, ó, estando certíssimo, né, Paulo dizendo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, quando Deus fala uma coisa, ele vai cumprir aquilo ali. Né? Hebreus 10, 23, se eu não me engano, que vai dizer que Deus é fiel para cumprir, né? Deixa eu só abrir aqui para conferir para você, ó. Hebreus 10, 23, né? Quase cantei aqui agora. É fiel para cumprir. Você vai falando as frases, eu vou lembrando de música. Ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, se você cria uma música simulando a voz de Deus e enche o coração de alguém com uma esperança de algo que Deus não falou, cara, você está agindo igual um falso profeta, cara. Olha o perigo disso. Você já falou aí de Jeremias 14. Tem lá Jeremias 23 também, cara. Mesmo livro. E quando você começou a ler, cara, eu comecei a vibrar dentro de que, porque o Senhor me mostrou que era esse texto aqui que a gente precisava ler, sabe? Que a gente ia ler. Jeremias 23 também. Eu não vou ler aqui o texto todo, só para você ter um gostinho. Ele fala assim, ó, do 16: não escuteis as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos. Sabe, imagina você ser considerado, ser visto pelo Senhor como uma pessoa vã, uma pessoa sem sentido. A sua fé ser vã, a sua vida ser vã, a sua experiência cristã ser uma experiência vã. Cara, que loucura. Eles falam da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam. E olha só, o falso profeta dizendo para quem despreza o Senhor. O Senhor disse, vós tereis paz. Olha só, cara. Às vezes o cara é incrédulo, o cara tá, sabe, é ímpio, e você vai lá e fala, hoje o teu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou... Cara... Vou derramar unção sobre a tua vida, vou fazer, vou acontecer, sou fiel, eu sou teu Deus. Que isso, cara?
Sabe? Vós tereis paz, e eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração. Nenhum mal virá sobre vós. Olha o perigo disso, cara. Sabe? Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque se você tenta ouvir a voz de Deus através dessas músicas, né? E você rejeita a palavra de Deus, você vai cair, você tem toda a chance de você se tornar uma presa fácil na mão dos falsos profetas. Cara, quando a gente fala de meios de graça, né? Oração, palavra, comunhão, né? São aqueles meios que Deus estipula através de sua palavra para que a gente se relacione com ele. E, cara, isso é bíblico, né? Isso não foi o pastor da presbiteriana, da assembleia que criou, que se juntou. Cara, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5 fala sobre orar sem cessar, oração. Salmo 119, 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia meu caminho. Palavra. Né? João 13, 34. O novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está falando de comunhão uns com os outros. Meios de graça. Então, assim, seguindo essas falácias musicais que tem sabor de mel, que são gostosas de ouvir, você vai estar seguindo por um caminho que desagrada a Deus, cara. Sim. Não é isso, Muniz, que você vem falando? Você está seguindo por um caminho que desagrada a Deus. Você está agindo como um falso profeta. Cuidado. Quando você ministros de louvores de igreja. Não fui eu que escrevi a canção, mas você está lá na frente cantando isso e ministrando isso para a tua igreja. Você está levando a tua igreja a repetir essas palavras. Sim. E a elevar a voz aos céus cantando isso. Cuidado com o que você está fazendo lá na frente, né? E, cara, para pensar, se a gente, como cristãos verdadeiros, preocupados em cumprir a vontade de Deus, se de repente a gente percebe que a gente está indo para um caminho que desagrada a Deus, e isso não for o suficiente para a gente abandonar esse hábito, cara, eu não sei mais o que vai fazer a gente mudar de rumo. O amor à nossa própria vontade é maior do que o amor a Deus, cara. Sem dúvida. Agora, presta atenção numa coisa. Imagina quando o cara ouve, né, uma frase do tipo assim: eu estou nas tuas decisões. Como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou nas tuas decisões. E é um cara que só faz abobrinha, cara. É um cara que tá aprontando o tempo todo e ele ouve alguém dizendo assim: olha, Deus está dizendo para você, eu estou nas tuas decisões. Cara, isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso, sabe? Aí tem uma outra frase, né, de uma canção que fala assim: que eu sou fiel para fazer o milagre onde é impossível. Cara, que Deus faz milagre onde é impossível, e a própria palavra milagre já vem disso, né? Milagre é fazer uma coisa impossível. Quando o cara ouve isso, ele tá pensando assim: não importa o que seja, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Cara, e Deus muitas vezes não vai fazer, porque milagre é milagre, não é rotina. Então a pessoa fica naquela esperança de que algo vai acontecer. Aí o que acontece? Ela se frustra com Deus. Mas, ô Muniz, assim, não é nem questão de não é nem contrariar, é só para trazer um pensamento assim. Mas a gente não tem essa questão da fé. A fé é uma coisa que a gente não sabe. A gente como a palavra de Deus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, aquilo que eu estou esperando, e certeza daquilo que eu não estou vendo ainda, né? Então, isso é fé, né? Não é, eu estou vendo ali chegar um trem, eu tenho fé que ele vai chegar aqui. Não, eu só estou vendo ele vindo, obviamente que ele está chegando. Agora, eu nem imagino, aqui não tem nenhuma linha de trem, sabe? Não tem nem passa trem aqui perto, mas eu tenho fé que o trem vai vir, sabe? É uma coisa que você não espera e que as possibilidades parecem impossíveis. O que eu quero dizer é: as pessoas, elas precisam ter esperança na vida. Isso é inegável. Eu não estou nem dizendo de uma esperança, eu não quero dizer de uma esperança falsa, uma esperança que não está alicerçada em lugar nenhum. Estou falando de uma esperança que está alicerçada em Deus, e não naquilo que eu apenas gostaria, mas naquilo que
a palavra diz que conforme a Bíblia diz assim, né? As bênçãos seguirão aqueles que crerem, certo? Eu não preciso correr atrás, eu não preciso ir buscar, eu não preciso caçar, eu não preciso me desesperar, eu só preciso confiar, agir conforme a palavra, agir conforme a palavra de Deus, o próprio Deus pede que eu haja, e eu sei que as coisas vão acontecer para mim. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará em nada, assim. E quando eu falo faltará, não é tipo, sei lá, se eu for pensar em mim, eu não tenho um iate, tá me faltando um iate. Eu não tenho um jet ski, tá me faltando um jet ski. Mas eu não digo esse tipo de coisa, eu tô falando das coisas que me são necessárias, daquilo que eu preciso para seguir a minha jornada. Essas coisas não me faltam. E fé, ela não me pode faltar. Uhum. E eu falo assim, às vezes essas canções... essa esperança que a pessoa tem, um exemplo, sei lá, tem uma frase, o meu milagre vai chegar. Eu tenho essa fé, porque eu estou pedindo isso para Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu tenho que manter essa fé, né? Pode ser que não chegue também, e eu tenho que aceitar isso, tá? Porque não faz parte dos planos de Deus. Uma vez, eu lembro que minha mãe, ainda quando viva, ela estava inconformada, ela falou, não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de ir na igreja, porque não adianta, por mais que eu ore, por mais que eu peça, seu pai está seguindo a mesma vida, seu pai continua agindo da mesma maneira, e que adianta eu ir na igreja, ficar orando e não ver uma mudança? Aí eu falei, eu acredito que eu fui usado por Deus naquele momento, porque eu fico imaginando, nossa, eu tinha meus 13 anos, eu acho, quando ela falou isso. E eu falei assim para ela, mas por que a senhora vai na igreja, então? A senhora só vai por causa dele, porque quer que, sei lá, Deus salve a vida dele? Ou tá indo na igreja porque quer que Deus salve a sua vida? Uhum. Sabe, o fato de você estar lá, a salvação, ela é individual. Eu vou buscar a Deus para agradecê-lo por ele ter me alcançado, por ele ter me chamado, por ele ter me salvado. Eu vou à igreja por isso. As coisas que acontecem a partir daí são consequências, né? Não adianta chegar para você aceitou a Cristo e eu vou falar para você, tu e tua casa servirá a Deus. Eu sei que você quer que isso aconteça, mas eu não posso usar uma coisa que aconteceu biblicamente ali, né, numa situação, né? Eu acredito é o que a gente está falando, né? Exatamente, naquela situação para falar, isso também vai acontecer com você. Pode ser que não. Pode ser que se fizer os planos de Deus, isso aconteça. E nós vamos orar para que isso aconteça. E eu sei que essa é a sua vontade enquanto você serve a Deus. Que as pessoas que estão à sua volta também conheçam a Deus e se voltem para Ele. Isso é inegável, né, essa vontade. E você tem essa fé, você aguarda esse milagre. Uhum. Só que a gente tem que entender que às vezes esse milagre não vai acontecer, né? Pode ser que aconteça, você vai pedir para que ele aconteça, mas às vezes não. A gente tem um exemplo de Noé. Noé pregou mais de 100 anos, cara, e não se converteu ninguém, sabe? E foi sozinho, ele com a família. E eu garanto que alguns membros da família só foi por causa de obediência, porque se fosse por vontade própria também não teria ido. Então, a gente tem que entender que, assim, os planos de Deus, eles são maiores que os meus. Citando uma outra canção. Citando uma outra canção. Eu lembro de Jesus, Chico, falando assim, Pai, presta a ser crucificado, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, que se faça a tua vontade, né? Ele ora no momento de extrema angústia e fala com o Pai, mas o desejo maior dele é que a vontade do Pai na vida dele se cumprisse. E a gente faz isso, a gente ora, a gente pede, a gente entrega na mão de Deus, a gente ora por pessoas. Não é errado. Exatamente. Sim, não é. Não é errado, exatamente. Não é errado você pegar aquilo que está no seu coração, as amarguras do seu coração. Você vê em Salmo, Davi orando e falando coisas assim que você fala. E que às vezes se identifica com a gente, sabe? Eu falo que a dor do ser humano, ela não é única. Ela se iguala à dor de todos os seres humanos. As pessoas vivem situações muito parecidas. A minha dor, às vezes, é muito parecida com a sua, com a de outro, com a de outras pessoas. Então, às vezes eu vejo uma canção
E ela fala, que nem o Rodrigo mesmo estava falando, de falar, de você expor o seu coração para Deus, o seu sofrimento, estou passando por isso, esse momento de angústia, eu estou assim, assado, mas eu sei que Deus vai me atender, eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que o melhor de Deus vai acontecer na minha vida, os planos de Deus vão se cumprir na minha vida, independente de quais são, sabe? Expor a minha dor para Deus não é errado. Então, quando eu estou orando, eu estou ali para isso. Deus quer a sinceridade do meu coração. Ele sabe que está passando lá, mas Ele quer que eu fale, porque eu preciso expor isso para Ele. Eu preciso falar, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, olha essa situação que eu estou, eu não consigo mais caminhar. Eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais. Sabe, eu preciso, às vezes, trazer isso para Deus. Ele pode trazer uma solução de que acalmar meu coração e me dar mais forças para continuar caminhando, mesmo com aquelas angústias, ou resolver aquelas angústias. É isso que vai fazer é Ele. Eu lembro de uma situação que eu comecei a trabalhar numa empresa, eu não lembro se eu já contei isso já, e que era novo no trabalho e tinha um dos chefes lá que descobriu que eu era cristão. E aí eu comecei a ser motivo de chacota dele, assim, né? E ele começou a ser ofensivo, tal, me falando algumas coisas ruins. E eu, tipo, caladinho, porque o cara é um chefe e eu sou um empregado que trabalha aqui há uma semana, né? Então, corda arrebenta do lugar mais fraco, então eu ficava quietinho. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando e chegou um determinado dia que eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não vou dar um soco na cara dele, embora isso passou pela minha cabeça. Mas eu falei, eu lembro que eu saí de manhã, eu trabalhava à noite, né, o período noturno. Eu saí de manhã do trabalho, passei na igreja, o pastor morava na igreja nessa época. Passei na igreja, falei, pastor, empresta a chave da igreja que eu preciso orar. Entrei na igreja, orei e expus meu coração. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor está planejando, mas eu não sei mais o que fazer nessa situação. Tem coisas ruins passando no meu coração e eu não quero que essas coisas continuem. Então, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou sair daqui, vou para minha casa dormir, e eu espero que o Senhor faça alguma coisa. É isso basicamente é isso que eu disse para Deus. Mandou matar sem ser muito claro, né, Chico? Mas meu coração é tipo, sabe, as orações, como fala, as orações imprecatórias de Davi, tipo, ó Senhor, aniquila os meus inimigos, sabe uma coisa assim. Era quase isso que eu fiz matar, com Deus. Mas se matar também, Deus sabe. Tá bom, tá. Mas aí o que aconteceu? No mesmo dia, olha só, no mesmo dia fui pra minha casa, eu trabalhava dia sim, dia não, né? Aí no dia seguinte, fui pro trabalho, cheguei, esse chefe não tava lá, e aí eu comentei, perguntei pra um, pra outro ali, eu falei, o que aconteceu com o fulano e tal? Aí falou, você não ficou sabendo? Ele veio trabalhar ontem e tal. Só que aí no meio da madrugada ele saiu, né? E foi para um churrasco. Deixou o pessoal, os subordinados aí trabalhando e foi para um churrasco, não sei aonde, era um fim de semana. Foi para um churrasco, não sei aonde, o patrão ficou sabendo e mandou ele embora. Caramba! Aí me deu deu um remorsinho no coração, que eu falei, Senhor, assim, obrigado, mas tipo, não precisava tanto, né? Assim, sabe, uma coisa assim. Mas pelo menos não matou, né? Já é menos mal, né? Graças a Deus. Não que a gente saiba. Mas assim, eu falo assim, é expor as suas angústias para Deus. É importante que você está falando, expor as angústias, Chico, e você você começa colocando a questão de Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E durante a tua fala mesmo você acabou se respondendo. Por quê? Porque essa esperança, e aí é importante que você que está ouvindo entenda que essa fé que a gente está falando, e é a fé bíblica, ela não é uma fé como se fosse um passe de mágica. Essa é a grande confusão que as pessoas têm. Exatamente. Em relação à fé. De que a fé não é um passe de mágica. Tipo, eu tenho fé, então vai acontecer aquilo que eu quero. A fé fala mais de Deus do que de nós.
Por quê? Porque é o firme fundamento de algo que nós esperamos, ou seja, vem de alguém. É o firme fundamento daquilo que eu estou esperando de Deus, não daquilo que eu estou esperando que vai acontecer, porque eu espero que aquilo aconteça, eu espero que caia R$1 milhão na minha conta. Não, não é isso. É a esperança daquilo que Deus prometeu. Tá? Então essa confusão que as pessoas fazem de que é o firme fundamento das coisas que se espera. Então beleza, então se eu esperar, que se eu disseco, se eu tiver bastante fé, né, que vai acontecer do jeito que eu estou dizendo que vai acontecer, então vai acontecer. Não, não é por aí não, filhote. Vai acontecer, como o Chico falou, se aquilo estiver dentro da economia de Deus. Se Deus estiver nos seus planos, né, estabelecido que aquilo vai acontecer para a tua vida, amém. Se tiver de acordo com o propósito de Deus, pode passar o tempo que for, vai acontecer. Agora, se não tiver dentro da economia do Senhor, você pode orar pelo enfermo, você pode orar pelo paralítico, pelo cego, pelo aleijado, pode fazer o que quiser, pode fazer jejum, pode subir monte, pode pular amarelinha, pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer. Por quê? Porque você está esperando uma coisa que Deus não vai te dar. Sabe? Que Deus não prometeu. Aí está o perigo da música que se coloca como Deus falando. Por quê? Porque a pessoa vai ficar esperando aquilo, sabe? Vai ficar esperando. Não, Deus falou que vai acontecer. E aquilo que a gente está falando, se Deus falou que vai acontecer, beleza, vai acontecer. Mas se Ele não falou, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai. E se não acontecer, não muda nada a nossa confiança, nosso relacionamento, nossa esperança no Senhor, né? Exatamente. Mas, Rodrigo, quem é que vai ter essa paz no coração? É aquela pessoa que conhece o Senhor, que sabe quem Ele é, cara. Mas se você vive a poder, sabe, de músicas, se você vive a poder de coisas que não a palavra de Deus, cara, como eu falei, você vai ser presa fácil na mão de falso profeta. Você vai ficar eternamente num comodismo, numa frieza espiritual. É cômodo, né? É muito cômodo, eu não preciso buscar conhecer o Senhor, não preciso ter um relacionamento com Deus, não preciso aprender a ouvir a voz de Deus, não preciso passar tempo em silêncio, escutando, meditando na palavra ali para ouvir Deus falar comigo. Não preciso. Para quê? Porque é só eu ligar o rádio que Deus fala comigo. Ué, sabe? Você vai viver eternamente numa superficialidade. Nunca você vai ter uma profundidade em Deus, uma profundidade na palavra, sempre superficial, aquela pessoa superficial, na teologia baseada em música, como a gente já falou, né? Você vai se frustrar com Deus e vai acabar apagando o Espírito na tua vida. Porque ao invés de você construir um relacionamento íntimo com Deus ali, onde você estabeleça uma relação, né, de confiança no Senhor, cara, você vai... Deus falou que vai acontecer. Não aconteceu, Deus, estou triste contigo e tal. Você vai limitando a tua relação com Deus, sabe? Porque você vai se acostumar a ouvir só aquilo que você quer ouvir. E acabou. Mas nunca aquilo que você precisa ouvir. E que muitas vezes é o remédio amargo que você precisa tomar. Exato. Sabe? Muitas vezes é aquilo que realmente importa para Deus. Aquilo que realmente é o plano de Deus para você. Pior de tudo isso é que você vai deixar de desfrutar o reino de Deus, o reinar de Deus sobre a tua vida, que é maravilhoso. Você ser dirigido por Deus, você ouvir realmente Deus reinando você, direcionando para coisas boas, para coisas ruins, para situações boas, para situações ruins, porque as situações ruins muitas vezes são ruins aos olhos humanos, mas são boas para quem? Para quem está carregando a cruz, para quem está vivendo o reino, porque está edificando Cristo em você, mas você não vai experimentar isso nem aqui, nem no futuro. No reinar de Deus no futuro, sabe? Então isso é, sabe, de um perigo ímpar, sabe? Você ficar dependente desse tipo de coisa, corre disso porque é furada, como diria aquela série, é furada, Bino, foge disso porque... Verdade, né? Verdade, muito bom. Galera,
galera, a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Foi bem legal gravar esse tema com vocês. E como sempre, a gente pensa em fazer uma coisa, né? E o Espírito Santo vai usando aí na hora e a gente vai tratando em outros pontos. E por acaso a gente citou 2 temas, que é fé e teologia formada por ministérios de louvor, que a gente já gravou sobre isso, né? O nosso episódio 31 foi sobre fé e o 57 sobre teologia formadas por ministérios de louvor. Se você quiser saber mais sobre esses temas, o link vai estar na descrição desse episódio, lá em nosso site, resistenciapodcast.com. Mas eu quero dar oportunidade aí para os nossos amigos, irmãos, convidados, participantes fazerem suas considerações finais. E eu vou começar com o Chico aí, já agradecendo pela tua presença, meu irmão. Prazer estar contigo mais uma vez. E o microfone está aberto aí, faça suas considerações finais. Um prazer ter estado aqui, né? Falado um pouco com vocês, conversado com os meus amigos e a gente vai aprendendo junto, né? Conforme a conversa vai fluindo e tal. Eu vou aprendendo com o Muniz, aprendendo com o Rodrigo e vocês aprendem com vocês mesmos, porque comigo é mais difícil. É ruim. Não, brincadeira essa parte. Sempre humildão. A gente não sabe o quanto eu aprendi contigo hoje. A gente vai se desenvolvendo junto, né? É uma comunidade. O podcast aqui, como a gente sempre fala, nós não estamos aqui para trazer a escassez sobre um assunto, né? Encerrar um assunto. A gente às vezes só traz a discussão desse assunto, né? Promove essa discussão para chegar às vezes a uma conclusão e tal. A gente sabe que as pessoas vão assimilar isso, cada um à sua maneira, e a gente espera que isso seja sempre filtrado pela própria palavra de Deus. Isso é um clichê dizer, né? Mas tem clichês que são clichês porque eles são verdades, né? Então, verdade, ela tem que ser sempre estabelecidas, né? Exato, verdades estabelecidas. Então a gente tem que estar sempre citando, né? Assim como a palavra de Deus, ela vem sendo citada, sendo falada, e as pessoas vêm guardando e trazendo. Então aí já tem milhares de anos e essas palavras ainda chegam até nós. E eu espero que ela continue. Eu espero não, né? Eu sei que ela vai continuar, né? Porque as palavras de Deus, elas nunca passarão. Amém. Um dia talvez nós não estejamos mais aqui. Sim. Estaremos na glória com Deus, com os anjos, com o Jesus Cristo lá, ceando junto com Ele, festejando, cantando num coral. E essas palavras ainda ressoarão no nosso coração, porque elas farão muito, muito mais sentido do que elas já fazem hoje, né? Porque ali nós conheceremos a Deus em sua plenitude. Sim, cara. Hoje, infelizmente, a gente especula muita coisa, a gente imagina muita coisa, a gente é enganado, a gente se engana, né, muitas vezes, mas lá não terá mais espaço para engano. Lá nós conheceremos a Deus em sua totalidade, em sua grandiosidade, em sua infinita e maravilhosa graça, sabe? E é isso. E eu espero encontrar todos vocês lá. E é por isso que a gente grava podcast. Porque a gente não quer ir pro céu sozinho. A gente quer levar todo mundo junto. Verdade, cara. Ô Chico, quiçá, talvez quando a gente for embora dessa terra, talvez a nossa voz ainda esteja aí pelas internet da vida. Se alguém pagar o servidor lá, né? Se alguém se dispor a pagar o servidor lá que vence todo mês lá, quem sabe, né? Exato. A gente já vai ter partido e a voz vai estar aí, né? Exatamente. Mas, Chicão, muito bom estar contigo. Obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra aí pro meu grande amigo Rodrigo Muniz para fazer suas considerações. Olha, eu estou imensamente feliz. Eu estava bastante preocupado, né, com esse tema. É um tema que, embora eu tenha sugerido, mas é um tema, assim como todos os outros, mas esse também me despertou uma preocupação muito grande. Por quê? Porque isso está no dia a dia das vidas das pessoas, né? A gente não quer ser mal compreendido em momento nenhum, achar que a gente está generalizando e tal, de que todo mundo que faz esse tipo de música está fazendo essa música com má intenção. Não é isso que a gente está querendo dizer. Como a gente falou desde o início, a gente está, na verdade, tentando instrumentalizar
o ouvinte, você que está ouvindo, para que você tenha esse cuidado, para que você tenha essa perspicácia, né, de saber ouvir, interpretar um hino. Não é porque está dizendo que Deus está falando, como se fosse a voz de Deus, que realmente Deus está falando. Tenha muito cuidado com isso, sabe? Tenha muito cuidado, sabe? Porque como consideração final minha, eu queria colocar isso lá em Jeremias 23 ainda. Eu queria sugerir que você lesse o capítulo 23 de Jeremias inteiro, né? Que praticamente ele está falando só sobre falsas profecias, a partir do versículo 9 até o final dele, ele está falando só sobre falsa profecia. Então leia esse capítulo com calma, leia, releia várias vezes para você entender. Tem 3 coisas nesse capítulo. Quando a gente começou a pensar assim, quais são as razões que a gente tem que ter para fugir desse tipo de música? Nesse texto está dizendo ali, eu vou ler os versículos só para você entender, ó, versículo 25 ao 27, ele fala assim, ó, ouvi o que os profetas, Deus dizendo, diz o Senhor, eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, eu sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer o meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram do meu nome por Baal. Primeira coisa, se você começa a dar ouvidos a esse tipo de profecia falsa, você vai esquecer do nome do Senhor. Quem é Deus de verdade? Você vai começar a conhecer outros deuses diferentes. Deus que tolera isso, Deus que tolera aquilo, Deus que assim, Deus que mente, Deus que engana, Deus que frustra, e vai esquecer quem é Deus de verdade. Você vai esquecer o nome do Senhor. No versículo 29 ao versículo 30 fala assim, ó: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. A falsa profecia rouba a verdadeira palavra de Deus de você, meu irmão, minha irmã. Está roubando a palavra genuína de você. Você está comendo outras palavras humanas e não a palavra de Deus, aquela palavra que nos convence, que nos salva, que nos transforma, que nos edifica, que refresca a nossa alma, que nos traz paz. Essa palavra está sendo roubada de você quando você dá ouvido a esse tipo de coisa. E o versículo 31 e 32 ele fala assim, olha, isso aqui também é precioso. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele diz. Olha que perigo. Eis que eu sou contra eles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam e fazem o meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio das suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. Você perde o benefício do Senhor. Olha que terrível isso, irmão. Esquecer quem é Deus, não perder a palavra de Deus e perder o benefício do Senhor. Isso é muito perigoso, meu irmão. Foge disso. Se aprofunda em conhecer o Senhor, em ter intimidade com o Senhor e saber quem é Deus, porque aí você vai estar resguardado desse tipo de coisa, tá? E só a última recomendação que eu queria dar para você é um livro que chama A Vida Comunitária de Deus, do Milt Rodrigues. Esse livro, pasme, ele custa R$ 2,50. Ele tem 188 páginas e ele custa R$ 2,50. Você paga mais caro o frete no site da Livraria Restauração. Não estou fazendo merchan para ninguém, mas você paga mais caro o frete do que o livro. E ele fala sobre a vida de Deus, a vida comunitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele já vivia na eternidade e que ele quer viver contigo,
sabe? Que ele quer incluir você nessa vida comunitária. E aí você não vai precisar ouvir música de ninguém dizendo que Deus falou, porque você já vai conhecer a voz do Senhor. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, de adquirir, pro meu CEP aqui, ele não tem nem entrega, porque é tão caro o frete que eles não vendem para todo lugar, não. Se você der a sorte de no seu CEP, né? O link está aí na descrição. Se você der a sorte no seu CEP eles entregarem, compre, porque vale a pena e vai abençoar a tua vida, no nome de Jesus. Eu quero citar um versículo, né? Já que ele citou bastante aí. Eu quero citar um aqui só para encerrar a minha. 1 João 4:1, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bem lembrado, muito bem lembrado, Chico. Cara, prazer estar com vocês, prazer ouvir vocês. Chico fala aí. O Chico, ele fala da boca para fora, que ele é modestão, mas, cara, eu aprendo muito com vocês, saio daqui abençoado e obrigado mais uma vez por toparem estar comigo aí nessa empreitada, cara. Deus abençoe vocês. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar você que está ouvindo a gente aí que a gente está com um canal lá no YouTube. Porque, cara, eu pensei o seguinte, na verdade, o que a gente tem lá são os episódios, alguns episódios mais antigos, e os novos eu estou colocando lá aos poucos. Porque tem pessoas que não usam aplicativos de podcast, não assinam Spotify, não assinam Deezer, de repente tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, pensando no podcast como uma... Na verdade, pensando como uma forma de divulgar o Resistência Podcast, né, ter mais um canal, a gente está colocando ele lá no YouTube, youtube.com/Resistência Podcast _RP. Você vai lá no YouTube, lá vai completar lá em cima, @Resistência Podcast _RP. Se ficar ruim de decorar, vai estar lá na descrição do episódio. A partir de agora a gente sempre vai colocar lá. De repente é uma forma de você passar, de repente, uma pessoa de mais idade, de repente seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, né? Acho que é mais uma forma da gente estar divulgando a palavra aí, a palavra do Evangelho, e divulgando o nosso Resistência Podcast. Eu quero agradecer também a nossa ouvinte, nossos ouvintes, né? Camila Braga e Benedito Neto. São um casal aí abençoado e procuraram a gente aí, na verdade eu e Elane, né, através lá do Instagram do Resistência, e enviaram para a gente um exemplar do livro Conheça Seu Verdadeiro Amor, Jesus. É de autoria da Camila. A gente não leu ainda, chegou na semana passada aqui, mas a gente vai ler sim, com todo carinho. E queria agradecer aqui pelo carinho que vocês tiveram com a gente, né? De se dar o trabalho de enviar para a gente, de ouvir a gente, né? O que a gente tem para falar, assim como tantos outros. E fica aqui a minha gratidão no ar, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Obrigado também a você que ficou aí até o final com a gente. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Francisco Gabriel. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.